Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar mais um dia contigo aqui para juntos nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? Conforme assumimos o compromisso, o desejo em nossos corações, enquanto durar a quarentena, nós estaremos todos os dias realizando um culto ao Senhor pela nossa live. Apesar da nossa estrutura ser em casa, pois estarmos impossibilitados devido ao isolamento, à quarentena, de estarmos no templo. Mas mesmo assim aqui nós estamos transmitindo ao vivo ou posteriormente a mensagem também no canal do YouTube, E hoje, dia 11 de maio de 2020, nós estamos já há 52 dias corridos, 52 dias nós estamos todos os dias aqui ministrando a palavra e orando e abençoando vidas, orando por pessoas, orando pelas nações, orando pelo nosso Brasil. E tem sido maravilhoso porque temos sido fortalecidos por um Deus que tudo pode. Temos nos alimentado de sua palavra que tem nos mantido de pé. E sei que a cada dia Deus tem liberado uma palavra dos céus, assim como Ele também liberou uma palavra hoje para mim e para você. Ainda dá tempo você convidar alguém. Convida aí outras pessoas para entrar na nossa live. Manda depois aí, você que vai ouvir essa mensagem pelo nosso canal do YouTube. Além de se inscrever lá, encaminha também para outras pessoas também poderem ouvir essa mensagem, amém? Fica conosco até o final, não saia. Permanece conosco até o final. Se você tem algum pedido de oração, nos comentários, põe aí o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você ou por alguém, caso você queira que estejamos orando, amém? Vamos orar também pelas nações, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela cura, para que Deus ele possa sarar as pessoas aí já infectadas pelo vírus. Vamos orar pela proteção de Deus sobre nós, sobre nossas famílias. Vamos orar também pelas nações. Vamos orar pela nossa economia. Vamos orar aí, levantar um clamor ao Senhor para que Ele possa abençoar. Amém? Eu creio nisso. Eu quero ler um texto que está escrito aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Apenas alguns versículos. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu vou ler apenas 4 versículos, que diz assim. 1 Reis 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Só até aqui. Sendo sustentado na caverna. É o tema da mensagem de Deus para nós hoje. Sendo sustentado na caverna. O texto fala aqui de um período muito difícil que veio sobre Israel, a qual foram 3 anos de seca. Durante 3 anos não chovia, nem uma gota sequer caía sobre a terra. E isso aconteceu porque o povo de Israel, povo de Deus, estavam distante do Senhor. E Deus, como punição para chamar a atenção deles para Ele, permitiu que a seca viesse e que não chovesse sobre a terra. E nós estamos falando de um povo que vivia e que dependia da chuva. A grande maioria plantava para colher, para poderem negociar as suas plantações. Uma boa parte também criavam animais, viviam disso, comercializavam também animais. Chuva era sinal de prosperidade. Falta de chuva era escassez, fome,
e desespero. E agora você imagine para um povo que dependia disso, 3 anos consecutivos, sem chover um dia sequer. A fome, a Bíblia diz aqui no versículo 2, a última frase, a fome era grande em Samaria. Havia uma fome terrível. E além disso, da dificuldade financeira, além de ter fome, de falta de alimento, animais morrendo, o povo entrando em desespero, além disso, havia uma perseguição religiosa naquela época. Pois a Bíblia diz que a esposa do rei, que era Acabe, chamava-se Jezabel. Jezabel era uma mulher terrível. Ela não gostava do Senhor. Ela não gostava de Deus. E ela tinha ódio de todos os profetas do Senhor. E a Bíblia diz que ela mandou exterminar, ou seja, ela mandou matar vários profetas. Então começou uma grande perseguição, ela querendo encontrar profetas de Deus para matar. E por que essa mulher era assim? Essa mulher sanguinária, ela gostava de outros profetas, conhecidos como profetas de Baal e profetas do poste ídolo. A Bíblia diz que esses profetas, que eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do poste ídolo, eles comiam da mesa de Jezabel. Eles eram sustentados por Jezabel. Por que isso? Porque esses profetas profetizavam o que ela queria ouvir, o que ela gostava de ouvir. Já os profetas de Deus, eles eram apenas anunciadores daquilo que Deus revelava. Como Jezabel e o seu marido e o povo de Israel estavam distantes de Deus, as revelações que Deus ele entregava aos profetas para entregar a eles não eram boas, porque Deus motivava-os a irem ao arrependimento. Pelo contrário, eles iriam experimentar da ira de Deus. Isso enfurecia tanto Jezabel como o rei também, Acabe. E agora, diante da seca, diante da crise financeira, diante de uma seca que durou 3 anos, sem alimento, e diante agora dessa perseguição religiosa, e em especial para com profetas de Deus, a Bíblia fala aqui sobre um homem chamado Obadias, que o texto fala sobre ele. Quando o texto fala aqui sobre esse homem chamado Obadias, no versículo 3 diz que Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Eu vejo Deus, ele de alguma forma, ele sempre encontra uma forma, uma solução e uma saída para cuidar e para proteger os seus. Deus ele sempre, e quando Deus ele decide honrar alguém, Deus ele honra com propósito. Eu não acredito que Deus ele faça nada aleatório. Não. Deus não é como muitos que joga dinheiro. Não. Quando Deus ele decide abençoar alguém financeiramente, quando Deus decide abençoar alguém dando influência, colocando como autoridade, seja em qualquer escala de poder, e quando esta pessoa teme ao Senhor, Deus o coloca ali e o supre de recursos com propósitos. Em algum momento, em alguma situação, Deus irá requisitá-lo para que ele seja usado por Deus e para abençoar outras pessoas. Agora estava um homem que, conhecido como Obadias, um homem que servia ao Senhor e que temia, o texto na minha tradução NVI, Nova Versão Internacional, diz que ele temia muito ao Senhor. Este homem ele era responsável pelo palácio do rei. E quando começa, a Bíblia diz que quando Jezabel ela começa a exterminar os profetas do Senhor, Obadias ele reuniu 100 profetas. Tu tem a ideia da quantidade? 100 homens,
100 profetas. E a Bíblia diz que ele os guardou ou os escondeu de Jezabel em uma caverna. E a Bíblia diz que esses homens, ele lhes forneceu comida e água, enquanto eles permaneceram na caverna. E daqui surgiu essa mensagem, esse tema, sendo sustentado na caverna. Alguém pode olhar e pode dizer, mas pastor, geralmente quando se fala em caverna, pode se ligar a algo ruim, algo aprisionador, algo não agradável. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui foi uma provisão de Deus. Nesse caso aqui foi uma saída que Deus achou para os seus ficarem guardados de uma mulher sanguinária que estava à procura deles para matá-los. E aqui Deus ele decide, usando agora um homem chamado Obadias, que temia muito ao Senhor, suprido agora de recursos financeiros, pois ele era um homem que cuidava do palácio do rei, provavelmente ele era muito bem pago. E este homem pegou 100 profetas, dividiu em duas partes, 50 e 50, e colocou 50 em uma caverna e 50 em outra, e ele sustentou esses 100 profetas com comida e com água. Lhe pergunto, qual era o melhor lugar para eles? Diante de uma seca e diante de uma grande perseguição religiosa. Aqueles homens, eles estavam em isolamento, dentro de uma caverna, mas não lhe faltavam comida nem bebida. Enquanto o cenário fora da caverna era de seca, de fome extrema, de perseguição religiosa, e eles eram procurados para serem mortos por uma sanguinária. Enquanto lá fora acontecia isso, eles estavam dentro de uma caverna, guardados pelo Senhor, protegidos tanto da seca, como da fome, como da morte. Deus ele sempre encontra uma saída e uma solução para os seus filhos e suas filhas. Querido, eu não sei como é que você está. Talvez você esteja em isolamento social. Ou talvez você ainda esteja trabalhando. Algumas empresas ainda estão trabalhando, algumas áreas ainda estão trabalhando. Mas a minha pergunta é, você tem sido guardado por Deus, sim ou não? O Senhor tem suprido a sua casa, sim ou não? Tem lhe faltado alimento dentro da sua casa, sim ou não? Tem lhe faltado água dentro da sua casa, sim ou não? Se você está dentro da sua casa, mesmo você enxergando e ouvindo e percebendo e entendendo que lá fora, ou seja, fora da sua casa, há um cenário de crise econômica, que alguns falam sem precedentes, que lá fora há um cenário de morte, porque há um inimigo. Inclusive hoje eu vi uma reportagem, um repórter falando, ele até exagerou, ele disse que o vírus é o demônio e que até agora ninguém conseguiu destruí-lo. Mesmo você enxergando um cenário de morte lá fora, e não tem como esconder isso. Só no nosso Brasil já tem mais de 10 mil mortes. Não tem como esconder isso. Mas se você tem uma casa, mas se não tem lhe faltado comida e nem bebida, entenda que você está sendo guardado por Deus. Eu vejo algumas pessoas às vezes reclamando. Eu vejo algumas pessoas dizendo, eu já não aguento mais. Eu já me sinto sufocado. Não, você não sabe o que é ficar sufocado. É muito melhor você estar dentro da sua casa, mas sendo guardado, sendo suprido e em paz,
do que você estar num leito de um hospital, entubado, respirando com a ajuda de equipamentos. Aqueles 100 profetas, eles estavam na caverna, mas eles estavam guardados por Deus. Eles eram sustentados pelo Senhor. O canal foi Obadias, um homem de influência e com bons recursos financeiros, para ajudar 100 profetas do Senhor. Se você tem sido guardado por Deus, e eu entendo que a minha casa hoje tem sido lugar, a minha caverna, e olha que eu vou dizer, e que você também pode dizer a mesma coisa, é uma boa caverna, porque temos recursos que naquela época os 100 profetas não tinham. Você tem internet, você está me ouvindo, você tem uma TV, você tem tantas outras coisas que você pode fazer, tá? Então nós temos mais a agradecer ao Senhor do que reclamar. Outro ponto que eu aprendo importantíssimo: alguns podem ser como os 100 profetas que estarão dentro da caverna, mas outros serão como Obadias, que irão ajudar outros de Deus também, que precisam ficar em casa, que talvez não tenham como trabalhar, mas que precisam da nossa ajuda, da nossa compaixão. E eu aprendi que compaixão quer dizer amor em ação. Compaixão deve ser amor em ação. Ou seja, eu sinto amor pelo meu próximo, mas eu preciso fazer algo que possa ajudá-lo. Muitas vezes levando alimento para ele, muitas vezes levando remédio para ele, muitas vezes prestando algum outro tipo de ajuda. Conforme falei, quando Deus decide honrar alguém, seja numa posição de honra, ou seja provendo muitos recursos para ele, Deus não faz nada sem um propósito. Em algum momento ele irá requisitar, ele irá chamá-lo, assim como chamou Obadias: sustente 100 profetas. E Obadias, um homem que temia muito ao Senhor, ele sustentou com comida e com água 100 homens de Deus em uma caverna por muitos e muitos dias. Sabe o que falta às vezes para nós? É temermos muito ao Senhor, ao ponto de termos o respeito por Ele, pela Sua palavra, e colocarmos em prática a Sua palavra. Jesus, ele resumiu todos os mandamentos em 2. Ele disse o seguinte: primeiro, amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua mente, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor, que Ele seja o primeiro, tudo para você. Mas não ignore o seu próximo, pois a ordem e o mandamento não é apenas suportá-lo, não é apenas vê-lo, mas é amá-lo como você ama a você mesmo. Desculpa. E como você ama a você mesmo, você se preocupa com você, com o seu bem-estar. Você se preocupa em se alimentar. Eu tenho certeza. Talvez você não possa fazer tudo, como Obadias também não fez tudo. Como assim, pastor? Ele não sustentou todos os profetas, todos os que eram de Deus? Não. Mas ele decidiu fazer alguma coisa. Ele entendia que, e ele sabia até onde ele podia chegar. Ele sabia a posição dele, colocou em risco a sua posição, porque se Jezabel descobre aquilo, ele estaria frito. Mas ele usou os seus recursos próprios para sustentar 100 homens em uma caverna
ou em 2 cavernas, com pão ou com comida e com água. Faça isso por alguém. Se você pode ajudar alguém, ajude. Se você pode ajudar mais de uma pessoa, ajude. Quantos você puder ajudar, ajude. O cristianismo, ele não é apenas, para mim, eu hoje aprendi que ele não é apenas uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. É algo que se vive, é algo que se pratica, é algo que eu coloco na prática. Eu olho para o indivíduo como alguém que foi criado por Deus e devo levá-lo ao caminho de Cristo Jesus e devo amá-lo. Eu olho para o meu irmão, eu olho para minha irmã, eu olho para todos aqueles que são de Deus e devo amá-lo. E devo ter compaixão, um amor que deve ser demonstrado na prática. O apóstolo João, em uma das suas cartas, ele disse: filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas de verdade. Porque o amor, ele não pode ficar apenas em poesias, em canções, em livros. Não. O mundo já está saturado disso. O amor, ele precisa, ele deve ser exercido e demonstrado na prática. Amém, querido? Sendo sustentado na caverna. E aí eu me lembro do profeta Elias. A Bíblia diz que Elias, quando fugiu com medo dessa rainha sanguinária chamada Jezabel, pois Elias ele teve coragem suficiente para enfrentar os profetas dela. O texto bíblico fala que Elias matou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo. Quando Jezabel soube disso, ela disse que iria fazer com ele o mesmo que ele fez com os profetas dela. E a Bíblia diz que Elias fugiu com medo dela. Foi para o deserto. De lá, um anjo aparece a ele e disse a ele que Deus queria ter um encontro com ele em um monte chamado Monte Horebe, o monte de Deus. E Elias, quando vai em direção a este monte, antes de ter um encontro lá, ele se enfia dentro de uma caverna. Só que lá foi diferente, ele não foi para ficar protegido. Ele estava em depressão, ele estava desejando a morte. Situações diferentes. E Elias ali, Deus aparece a ele, fala com ele, ele diz: mas Senhor, sou o único que sobrou. Elias não sabia que Deus tinha usado Obadias, o homem que cuidava do palácio do rei, para sustentar ou para guardar 100 profetas em 2 cavernas e sustentá-los com alimento e com água. Elias não sabia disso. Só que Deus revela para ele algo muito maior. Quando ele diz: Senhor, só eu sobrei dos teus profetas. Aí Deus fala para ele o seguinte: não, eu reservei, eu guardei 7.000 que não se prostraram a Baal. Deus havia guardado mais 7.000 de alguma forma, porque Deus ele protege os seus. Nesses dias de morte, nesses dias de pandemia, de incertezas e de desespero, Deus continua usando de graça, de misericórdia e continua sustentando os seus. Se a sua casa hoje está sendo para você como uma caverna, não reclame. Agradeça, glorifique e exalte o nome do Senhor, sendo sustentado na caverna. Deus te abençoe. Entrega a sua vida aí a Jesus, volta para Ele e sirva. Amanhã, outra palavra de Deus. Deus te abençoe.